E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 5 do sílabo CTFL 4.0, que fala sobre o gerenciamento das atividades de teste. Pensa nisso como a espinha dorsal de qualquer projeto de teste que queira dar certo. É o que transforma uma bagunça potencial em um processo organizado, controlado e, o mais importante, eficaz. E para quem está de olho na certificação, entender isso aqui é fundamental. Sabe, a pergunta de US$ 1 milhão é essa aí. Como é que a gente pega um projeto de teste do zero e leva ele até o fim, sem estourar o prazo, sem gastar mais do que devia e entregando o que prometeu? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora, passo a passo, para entender como funciona um gerenciamento de testes robusto de verdade. E para a gente não se perder, nosso roteiro está dividido em 5 partes bem claras. A gente começa pelo planejamento, que é a base de tudo. Depois vamos falar de gerenciamento de riscos para saber onde focar nossa energia. Aí a gente vê como monitorar e controlar o que está rolando, como organizar os nossos ativos e os defeitos encontrados e, por fim, como fechar o ciclo e contar para todo mundo o que a gente descobriu. Bora lá? Ok, primeiro ponto, planejamento. E olha, um plano de teste bem feito não é só para encher linguiça não, viu? Ele é um mapa do tesouro. É o que guia todas as outras atividades e garante que todo mundo no time saiba exatamente para onde está indo, como vai chegar lá e por quê. Mas o que é, na prática, um plano de teste? Ele é muito mais que um documento, é o nosso centro de comando. É nele que a gente coloca tudo no papel. Quais são os objetivos, que abordagem a gente vai usar, qual o escopo do nosso trabalho, o cronograma e, claro, o orçamento. Ele também diz quem é quem no projeto, ou seja, os stakeholders, e quais as responsabilidades de cada um. E super importante, já começa a mapear os riscos. No fim das contas, ele é a ferramenta que bota todo mundo na mesma página. Esse é um conceito fundamental, que funciona como portões de qualidade. Pensa nos critérios de entrada, o famoso Definition of Ready, como um checklist que responde: e aí, tá tudo pronto para a gente começar? Já os critérios de saída, ou Definition of Done, são a resposta para: ok, já podemos parar? Juntos, eles garantem duas coisas: que a gente não comece a testar algo que não está pronto e que a gente não pare antes de atingir o nível de qualidade que a gente combinou. Beleza, a gente já sabe o que fazer. Mas quanto tempo isso vai levar? Quanto esforço vai dar? É aí que entram as técnicas de estimativa. Só que o pulo do gato aqui é entender que uma estimativa não é uma promessa, não é uma bola de cristal. É uma previsão, uma aposta informada, baseada no que a gente já sabe, para ajudar a planejar os recursos da melhor forma possível. E uma das técnicas mais bacanas para isso é a Wideband Delphi. E sabe por que ela é tão boa? Porque ela tira o peso da decisão de uma pessoa só. Funciona assim: os especialistas estimam o esforço sozinhos, sem um influenciar o outro. Depois, todo mundo se junta, olha os resultados e discute as diferenças. Com base nessa conversa, cada um refaz sua estimativa. E esse ciclo se repete até o grupo chegar num consenso. É inteligência coletiva em ação para chegar numa estimativa muito mais precisa. Certo, temos um monte de casos de teste prontos. E agora? A gente executa em que ordem? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então a gente precisa priorizar. E para isso, olhamos principalmente para três coisas. Primeiro, o risco. O que for mais arriscado a gente testa antes. Depois, a cobertura. O que cobre mais partes do sistema, a gente prioriza. E claro, os requisitos. O que for mais importante para o negócio, vem primeiro. Simples assim. Agora, a gente entra na segunda área, gerenciamento de riscos. A sacada aqui é jogar na frente, sabe? Ser proativo, não ficar só apagando incêndio. Em vez de esperar os problemas acontecerem, a gente vai atrás deles antes, tenta prever o que pode dar errado para poder focar os nossos testes onde eles realmente importam. Mas afinal, o que é um risco? O sílabus é bem direto ao ponto. É um evento que ainda não aconteceu, que a gente não tem certeza se vai acontecer e que, se acontecer, vai trazer uma consequência ruim. O tamanho do risco é sempre uma combinação de duas coisas: a probabilidade dele acontecer e o impacto, ou seja, o tamanho do estrago que ele pode causar. E olha, essa parte aqui é super importante, costuma cair em prova. A gente precisa saber a diferença entre risco do projeto e risco do produto. Pensa assim: risco do projeto é problema na obra, ameaça o processo de construção, como atraso na entrega de material ou falta de gente para trabalhar. Já o risco do produto é problema na casa já construída, ameaça a qualidade do que a gente está entregando, tipo uma rachadura na parede ou um vazamento. O teste foca em mitigar principalmente os riscos do produto. E como a gente lida com esses riscos do produto?
O processo é bem definido, dividido em duas partes. Primeiro, a gente faz a análise de risco, que é quando a gente identifica e avalia cada ameaça. Depois, veio o controle de risco, que é quando a gente age para diminuir esses riscos. E a nossa principal arma para isso é o quê? O próprio teste. O que nos leva à nossa terceira sessão. Porque, ter um plano e analisar os riscos é ótimo, mas é aquela história. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É por isso que o monitoramento e o controle são tão importantes. São as atividades do dia a dia que garantem que a gente continue nos trilhos. E como a gente sabe se está no caminho certo? Usando métricas. Elas são o painel de controle do nosso projeto. A gente olha, por exemplo, o progresso do teste, comparando o que foi executado com o que foi planejado. A gente mede a qualidade do produto, olhando a quantidade de defeitos. A gente confere a cobertura para ver se testamos tudo o que precisava. E, claro, a gente gerencia os defeitos, vendo quantos foram achados e quantos já foram corrigidos. São esses números que nos ajudam a não dirigir no escuro. Chegamos na quarta parte, que é sobre organização. E aqui a gente fala de duas coisas essenciais. O gerenciamento de configuração, para cuidar de todos os nossos ativos de teste, e o gerenciamento de defeitos, para organizar a casa quando a gente encontra problemas. Gerenciamento de configuração, ou CM, é basicamente o que impede o projeto de virar um caos. Imagina o pesadelo de testar a versão errada de um software com um caso de teste antigo? O CM existe para evitar exatamente isso. Ele garante que cada pedacinho do projeto, do código ao plano de teste, tenha uma versão controlada, garantindo que a gente sempre saiba o que está sendo testado. E quando a gente acha um defeito, a comunicação é tudo. Um relatório de defeito bem escrito é a diferença entre um problema resolvido rápido e uma dor de cabeça sem fim. Ele precisa ter um identificador único, um título que já diz tudo e, o mais importante, os passos exatos para qualquer pessoa conseguir reproduzir o erro. Também é crucial mostrar qual era o resultado esperado e qual foi o resultado real. E, claro, classificar a severidade, que é o tamanho do estrago do defeito, e a prioridade, que é a pressa para consertar. Olha só esse exemplo prático. Cada campo tem um porquê. O ID único é para a gente rastrear, o título é direto ao ponto, falha no login com credenciais válidas. A severidade é crítica. Por quê? Porque se o usuário não consegue entrar, o sistema é praticamente inútil. E justamente por ser crítica, a prioridade para corrigir é alta. Essa clareza acelera todo o processo. E, finalmente, a última sessão. O trabalho não acaba quando o último teste é executado. A gente precisa fechar o ciclo de forma organizada, guardar o que foi feito e, claro, comunicar os resultados finais para todo mundo que precisa saber. E o que a gente faz nessa fase de conclusão? Basicamente, a gente arruma a casa. A gente arquiva todo o material de teste, o testware, para consultas futuras, desliga o ambiente de teste de forma controlada e, talvez o passo mais valioso de todos, a gente para e reflete sobre as lições aprendidas para não cometer os mesmos erros no futuro. E tudo isso vira um relatório de conclusão. E aqui tem outra distinção importante. Não confunda relatório de progresso com relatório de conclusão. Pensa assim, o relatório de progresso é uma foto do meio da viagem. Olha, estamos aqui com esse status enfrentando esses problemas. Já o relatório de conclusão é o álbum de fotos completo da viagem, um resumo de tudo o que aconteceu, uma avaliação final da qualidade e o que a gente aprendeu no caminho. Para mim, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O gerenciamento de testes tira a gente daquela ideia de caça-bugs e eleva o nosso trabalho a uma disciplina de engenharia. É um processo que permite medir, controlar e, no final das contas, entregar o mais importante, confiança na qualidade do produto. E, para fechar, fica essa reflexão. Porque, no final das contas, a grande vitória do gerenciamento de testes não é só achar os problemas de hoje, mas usar o que a gente aprendeu para construir um amanhã com mais qualidade, evitando que esses mesmos problemas apareçam de novo. Então pense nisso. Qual a lição mais valiosa que pode ser tirada para melhorar o próximo projeto? Esse é o verdadeiro espírito da melhoria contínua.